Nosso estudo de hoje é a lição 16 do livro Canais da Vida e tem por título Concurso Amigo. Observa a cooperação em todos os planos da natureza. A rocha garante o solo alimenta o campo equilibra a cidade. A terra sustenta a fonte protege a árvore ampara o homem. Da vastidão cósmica, resplendente e infinita, vela o sol pelo derradeiro verme a ocultar-se na furna, e não obstante a grandeza que lhe é própria, preocupa-se o mar em fazer a nuvem que se derramará em bênção de chuva na floresta distante. Não nos criaria o Senhor para a inutilidade e para a solidão quando a vida nos pede trabalho e devotamento. Anota em torno de ti mesmo a grande família humana reclamando de pão e luz, esperança e consolo. A aflição maior do que a tua e os obstáculos maiores do que os teus esperam por tuas mãos. Se possuís a riqueza dos braços livres, lembra-te dos que jazem imobilizados no leito do infortúnio. Se dispões de visão clara e vigilante, não te esqueças daqueles que tateiam na noite dos olhos apagados. E se te sentes dono de um cérebro que pode pensar e dirigir-se, recorda os companheiros que sofrem o insulto das sombras na mente atormentada. Não esperes que a dor te retalhe o próprio ser, acordando-te o entendimento. Retira-te na torre do eu, em que te colas ao exclusivismo e abre o coração às dores dos semelhantes. Refletes nas vidas que morrem diariamente para que a tua existência se nutra. Pensa no tributo que a tua presença na terra constitui para a natureza que te acolhe. E não fujas do irmão mais fraco e menos feliz que te partilha o caminho. Sustenta na própria alma a luz do concurso amigo e a cooperação em auxílio aos outros te fará descobrir os tesouros do amor e da alegria que te mostrarão ainda entre as sombras do mundo as elevadas revelações da imortalidade. A verdade é que quando a gente estuda a lei do trabalho como uma das leis morais na terceira parte do Livro dos Espíritos, não se trata apenas da educação através dos hábitos adquiridos que aquele trabalho vai trazendo para a gente, não. Se trata de terapia num momento muito complicado da nossa história em que a gente está observando transformações muito rápidas e transformações que estão trazendo em nós a ansiedade, estão trazendo em nós a depressão, como, não vou dizer epidemia mais, né? Já vou dizer com as palavras de Divaldo Pereira Franco, pandemia, síndrome do pânico e outros transtornos psicológicos. O trabalho ele acaba sendo essa profilaxia, mas o trabalho útil. A gente tem que colocar isso na cabeça também, que a gente sabe muito bem que existem trabalhos que, se você parar para pensar bem, falar, isso está ajudando em quê? A quem que eu estou servindo? Mesmo que seja remunerado. A gente está falando do trabalho profissional mesmo. Mas o meu trabalho profissional, o que é que ele está fazendo? Ele está prejudicando os outros? Se estiver prejudicando os outros, a gente vai prestar contas daqui a pouco, inevitavelmente, com a lei de causa e efeito, porque dessa justiça ninguém consegue escapar, ninguém mesmo. Mas, quando a gente começa a observar, como Emmanuel, que na natureza tudo está cooperando para o progresso e tudo está seguindo a lei do auxílio, a lei desse concurso amigo, como é o título, e ele faz questão de falar das coisas mais simples, da rocha, do solo, do campo, da terra, da fonte, e vem falar do sol, que inclusive serve aquele vermezinho que para nós é insignificante, mas segundo Emmanuel é o que promove, prepara a terra para o adubo, daqui a pouco para poder para poder plantar. E então ele vem falar para a gente, fala do mar, fala, e a gente não nos criaria o Senhor para inutilidade e para a solidão, quando a vida nos pede trabalho e devotamento. Então, inutilidade e solidão. A gente lembra de uma frase do Divaldo que vai sempre ficar guardado com a gente.
O dia que a gente for realmente solidário, a gente nunca vai ficar solitário, porque a gente vai ver que existem instituições e lugares onde a gente vai encontrar pessoas que estão precisando de alguma maneira de companhia, de um sorriso amigo, de uma conversa fraterna, de simplesmente ter amigo, de ter uma amizade. Então, o Emmanuel coloca aqui para a gente, para cada um, anota em torno de ti mesmo a grande família humana, reclamando-te pão e luz, esperança e consolo. O que a grande maioria das pessoas está pedindo: pão, matéria, luz. Aí a luz a gente vai colocar aqui, né? O nosso apoio moral, esperança e consolo. É o que a gente pode e deve estar doando de alguma maneira e fazendo o nosso papel. Se a gente estiver amparando uma pessoa sequer e fazendo a diferença na vida de uma pessoa sequer, a gente já está conseguindo cumprir esse objetivo. E hoje a gente vai descobrindo, né, cada vez mais o poder que as redes sociais têm e o quanto a gente pode fazer também através das redes sociais, através de mensagens aqui, acolá, e vamos botar pequenas demonstrações de afeto. A gente consegue também. Ele coloca aqui para a gente: ó, a aflição maior do que a tua e os obstáculos maiores do que os teus estão esperando por tuas mãos, e muitas das vezes a gente vai estar ajudando com pequenos gestos que a gente nem desconfia. Quando a gente começa a ouvir o relato dos espíritos que um simples sorriso, um aperto de mão ou um cumprimento desviou uma pessoa do caminho do suicídio ou desviou a pessoa do caminho de cometer um crime, a gente fica vendo, mas meu Deus, é tão pouco, e a gente falha nesse tão pouquinho, nessa coisa tão pequena que depende mais da gente. E enquanto a gente fica aqui enclausurado, se isolando de tudo, a gente está acabando na inutilidade e na solidão. Aí o Emmanuel vem falar para a gente agora de maneira mais, depois de fazer um simples convite, ele fala assim: ó, não esperes que a dor te retalhe o próprio ser, acordando-te o entendimento. Vocês conseguem interpretar aqui a mensagem do Emmanuel? No primeiro momento a gente está lembrando assim, ó, o Senhor não criaria a gente para inutilidade, para solidão, não, quando a vida pede trabalho. Aí vem mostrar para a gente o que a gente pode dar para as pessoas, né? Pão, luz, esperança e consolo. E se você não fizer isso, não esperes que a dor, porque a dor vai vir. Gente, a gente tem observado aí ao longo de quase 3 décadas, pessoas que chegam em nossa casa trazendo problemas 1000, a grande maioria de depressão profunda, e que curaram a sua depressão só colocando a sua energia em movimento em algum trabalho, e que é trabalho que a pessoa foi livre para escolher. O que você prefere? O que você pode fazer? Qual o horário que você tem? Você pode vir nesse dia que ajudar a gente a montar a cesta básica, mas mais do que montar a cesta básica, entregar a cesta básica, ver quem são as pessoas que estão recebendo, ver o sorriso delas, ver a dificuldade delas, ver aquela senhora de idade que sobe uma ladeira, porque o nosso centro fica numa ladeira, e que depois ela desce carregando 2 sacos que vão compor a cesta básica pesados, mas ela faz isso porque ela precisa de fazer aquilo. E aí, será que a gente está se dando conta disso? A pessoa curou a depressão. Então o Emmanuel fala para: retira-te da torre do eu, em que te colas ao exclusivismo, e abre o coração às dores dos semelhantes. Vamos refletir nas vidas que morrem diariamente para que a minha existência se nutra. Pensa no tributo que a presença na Terra. Gente, é um apelo que o Emmanuel está fazendo, maravilhoso, mas que ele está alertando. Ele está falando para a gente, ó, não espera a dor te visitar, porque a dor vai vir se você não fizer alguma coisa. Muitas das vezes o que a gente precisa é só de, vamos colocar assim, de um incentivo. Porque uma coisa é eu chegar perto da pessoa e falar assim: vem cá, pô, você precisa fazer, vem comigo, vem me fazer companhia, vamos conhecer uma determinada instituição, vamos conhecer um determinado trabalho. E muitas das vezes é um desafio para a gente, mas eu sou espírita, a pessoa não é, ela é de uma outra religião. Eu posso ir na igreja contigo? Vamos lá e vamos ver, e vamos tentar encaminhar aquela pessoa para fazer alguma coisa dentro da religião dela. A gente vai estar seguindo esse caminho e vai estar sentindo
um reconforto de agora estar trabalhando de verdade para Jesus. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.